Mas não sabia Pedro o que dizia, a tolice que falava, porque o reino de Deus não é uma geografia. O reino de Deus acontece em espírito e em verdade no coração, e não é feito por tendas, é abrigado no santuário do coração. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, o meu amado, em quem eu tenho todo prazer. A ele ouvi, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se. E naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Ninguém. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão que aguardava lá embaixo. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, gritando em alta voz: mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único que eu tenho. E um espírito se apodera dele. E de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu-lhes Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho a mim. Quando se ia aproximando o garoto, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Repreendeu o espírito, era uma coisa. Curou o menino, era outra coisa. Havia uma enfermidade e um espírito imundo oportunista na enfermidade. Jesus o curou e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, Jesus disse então aos seus discípulos: fixai nos ouvidos as seguintes palavras. Vocês estão vendo todo mundo maravilhado, impressionado? Guardem bem as seguintes palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto que Jesus lhes falava. Estava-lhes encoberto para que não compreendessem. Não entendiam, havia um bloqueio, uma negação. E temiam interrogá-lo a respeito disso, porque sabiam que sabiam e sabiam que não queriam saber. Por isso se escondiam atrás do não entendimento do que entendiam e não queriam entender. Por isso também temiam interrogá-lo, porque sabiam que Jesus sabia que ele sabia. E que tudo mais era negação de quem não queria ver. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Quem é o maior entre nós, hein? Não é a primeira vez que esse assunto aparece, mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, porque nós somos um flagrante diante dele,
Tomou uma criança, então, e colocou-a junto a si, e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse aqui é grande. Vocês não entendem nada. Falou João e disse, João, o apóstolo, irmão de Tiago: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e nós lhe o proibimos. Porque ele não anda com a gente, ele não segue conosco, não faz parte da nossa congregação. Mas Jesus lhe disse: não o proibais. Não proibais nada disto. Pois quem não é contra vocês já está em favor de vocês. Por que vocês vão fechar a boca de quem não está falando mal de vocês e fazendo nada contra vocês? Está falando em meu nome, expelindo demônios. Deixem. E aconteceu que ao se completarem os dias, quando chegou a hora em que Jesus deveria ser assunto aos céus, manifestou ele no semblante, no rosto, na cara, a intrépida resolução de ir para Jerusalém, porque nenhum profeta morreria fora de Jerusalém. E por isso ele enviou mensageiros que o antecedessem no caminho para Jerusalém. Indo esses mensageiros, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar uma noite de pousada, para depois ele seguir a viagem provavelmente para um outro ponto na Judéia até chegar a Jerusalém. O que aconteceu é que os de Samaria não o receberam, porque viram no rosto dele que ele não queria ficar lá. O aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então eles disseram: não precisamos fazer essa pousada aqui. Ele não quer ficar aqui, vocês não percebem que ele quer logo ir adiante? Por que nós vamos prendê-lo aqui? Só porque um trabalho foi feito, uma logística foi aplicada, preparativos foram realizados? Os samaritanos disseram: não, é melhor ele ir. Está óbvio que ele não quer ficar. Mas os que tinham ido preparar o trabalho, ou seja, Tiago e o seu irmão João, ficaram indignados. E então viraram-se para Jesus e perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se para Tiago e João, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem, eu, não vim para destruir almas humanas, não vim para matar ninguém, mas vim para salvá-las. E seguiram dali para uma outra aldeia. Indo eles, portanto, na direção de outras aldeias, caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei, mestre, para onde quer que tu fores. Mas Jesus lhe respondeu: olha aqui, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Como é que vocês dizem que me seguirão por onde quer que eu vá? Vocês aguentam viver assim? A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: obrigado, mas permite-me primeiro sepultar meu pai. Meu pai não vai viver muito tempo, mas quando ele morrer eu te seguirei. Mas Jesus insistiu: não, deixa aos mortos
o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro, vendo Jesus passar, lhe disse: Mestre, seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, fazer uma festa de bota fora, fazer alguma coisa para marcar este momento. Mas Jesus lhe replicou: Não, querido, ninguém que, tendo entendido o reino, posto a mão no arado, na consciência do reino, olha para trás. Esse que o faz, que olha para trás, não é apto para o reino de Deus, não vai aguentar, não dá para ir.